E aí, pessoal, tudo bem? Um corpo, ele é chamado de corpo rígido, se a distância entre dois pontos quaisquer do corpo ele não varia com o tempo. Os corpos rígidos, ao conter forças pontuais, eles podem ter forças aplicadas em diferentes pontos do corpo, tá? Para a maioria dos objetos, tratar como um corpo rígido acaba sendo uma idealização, uma vez que alguns objetos eles podem ser deformados no tempo, né? Então, eles não são necessariamente corpos rígidos. Mas essa idealização, ela acaba sendo muito boa. Né? Ela resolve bem os problemas que a gente precisa. Além das forças aplicadas em pontos, as forças elas também podem ser distribuídas por todo o corpo. As forças distribuídas sobre um corpo são difíceis de analisar. No entanto, por exemplo, a gente experimenta regularmente o efeito da força gravitacional sobre os corpos. Tá? A força gravitacional ela nunca é aplicada em um corpo só. Ela em um ponto só no corpo, mas sim ao longo de todos os pontos do corpo a aplicação de força gravitacional, né? As forças distribuídas sobre um corpo, elas na maioria das vezes elas são difíceis de analisar, mas no caso da gravidade a gente não tem tanta dificuldade, né? Com base na nossa experiência, observando o efeito da força gravitacional sobre corpos rígidos, né? É, a gente demonstra que a força gravitacional pode ser concentrada é, em um único ponto, né? Em um único ponto do corpo. É, o, e, no, no, ela pode ser concentrada em um único corpo, um ponto no corpo rígido, né? E esse único ponto a gente chama de centro de gravidade para corpos pequenos. Então, a aceleração da gravidade ela pode ser tomada como constante, né, ao longo de todo o corpo. Né? A gente escolhe um ponto que representa o corpo inteiro. Né? E essa ideia é idêntica ao centro de massa do corpo. Né? Para corpos pequenos, o centro de massa do corpo é o centro de gravidade do corpo. Então a gente vai considerar uma barra rígida, né? Que ela vai é, viajar no ar, né? Ele, se eu solto uma barra no ar, essa barra ela vai fazer um movimento parabólico, né? Se eu jogo ela para frente, né? Ela para frente, ela faz um movimento parabólico no ar. Só que ela pode tanto andar num sentido no sentido translacional, né? No sentido parabólico, mas geralmente, né? Ela também rotaciona, né? Ela rotaciona e essa rotação ela acontece ao redor do centro de massa da, da cor, da barra, né? Então, a ideia é a seguinte: a gente tem uma supostamente, eu não sei se tá mostrando, é, tá assim. Então, a ideia é essa, né? A gente tem, eita, foi duas vezes. Vamos uma vez só. Então, a ideia é essa, né? Eu jogo uma barra para frente, né? E essa barra, o que que acontece? Ela vai se mover, ela vai se mover com translação, com uma velocidade v, que é a v índice 100m, né? Que é a velocidade do centro de massa. A gente já explorou a física do movimento de translação. Agora, a gente quer investigar as propriedades do movimento rotacional. Né? É, Se a gente vê essa barra, ela exibe, né, um movimento rotacional, começando com uma noção de que todas as partículas elas estão rodando em volta do centro de massa com a mesma velocidade angular, né? Ou a mesma
rotação, né? Velocidade rotacional, a gente pode usar a segunda lei de Newton para predizer como o centro de massa ele vai se mover. Como a única força externa na corda é a força gravitacional, né? Se a gente desprezar a ação da resistência do ar, o centro de massa do corpo ele vai se mover em uma trajetória parabólica. Então, como que era induzida a rotação na barra, né? Para a gente poder rotacionar a barra, a gente aplica um torque com os nossos dedos, né? Na hora de jogar, né? Na hora de jogar a barra para frente, a gente está segurando a barra em uma ponta, né? Da barra, ou então em alguma posição do corpo. E ao aplicar a força, a gente está aplicando um torque com os nossos dedos, né? E o pulso, né? Em uma extremidade da haste. Essa é a ideia. Enquanto a haste ela é liberada, né? A barra ela é liberada, tá? O torque aplicado é proporcional à aceleração angular, tá? Então existe uma relação aí com a aceleração angular, com a aceleração de rotação. A constante de proporcionalidade vai ser o momento de inércia, que a gente tratou no último vídeo. Quando as forças externas e torques elas estão presentes, o movimento de um corpo rígido pode ser extremamente complicado, enquanto ele está em translação, ele também pode estar em rotação no espaço, que é o exemplo da barra, né? Então, para descrever a relação entre o torque, momento de inércia e aceleração angular, a gente vai introduzir uma nova operação vetorial, que a gente vai chamar de produto vetorial, também conhecido como produto em cruz, né? Que tem dois tipos, que pega dois vetores e gera um novo vetor, tá? O produto vetorial é um tipo de multiplicação, tá? É um tipo de lei de multiplicação que transforma o nosso espaço vetorial, né? Nosso vetor do espaço, né? É uma lei segue a lei de adição de vetores em uma álgebra vetorial. Tá? Uma álgebra vetorial é um espaço vetorial que tem uma regra adicional para a multiplicação de vetores. Então a gente vai definir aqui agora uma nova operação, tá? E a operação é o produto vetorial. Então a gente vai fazer o seguinte: seja A e B dois vetores. Ok? Então temos dois vetores genéricos e que vão ser os ingredientes, tá? Para o que a gente vai tratar agora. Como? Quaisquer dois vetores não paralelos tá? Formam um plano, ok? Isso vem da geometria de posição.
A gente denota o ângulo. Nós denotamos. Olha só, denotamos. Denotamos que o ângulo θ é o ângulo entre os vetores A e B. Ok? Então, o nosso problema é o seguinte: a gente tem um plano, né? Então, temos um plano. E esse plano, ele é formado por dois vetores. Ok? Esse plano é formado por dois vetores. Um vetor A e um vetor B. Ok? E isso aqui é o ângulo entre os dois vetores, portanto isso é θ. Ok? A magnitude do produto vetorial não vai caber a palavra magnitude. Magnitude do produto vetorial e o produto vetorial ele vai ser denotado por A, um x grande, B, tá? Então esse é o símbolo, tá? Esse é o produto vetorial dos vetores A e B. E essa magnitude ela é definida como sendo o produto da magnitude dos vetores de quais vetores, né? A e B. Com seno do ângulo entre os dois vetores. Ou
Ou seja, a magnitude do produto vetorial de A com B é definida, né, como A, magnitude de A, vezes a magnitude de B, vezes o seno do ângulo θ. Ok? O ângulo θ entre os dois vetores é limitado entre os valores de... Acho que é bom eu colocar isso também. O ângulo θ entre os vetores é limitado aos valores é, 0 e π. Tá? Ok? Dessa forma, né? A gente está garantindo, né? Então, assegurando que seno de θ seja sempre não negativo, tá? Então, e isso é um vetor também, né? Então, isso é a magnitude. A direção do produto vetorial é definida como da seguinte maneira. Como segue. Os vetores A e B formam um plano, né? Considere a direção perpendicular a esse plano. Então, existem duas possibilidades, né? Aí devemos escolher uma das duas, né? Dessas duas. Ou seja, se
na figura que a gente tem, o produto vetorial, como esse daqui está no plano, aqui vai estar perpendicular ao plano, saindo ao plano. Mas ele pode estar para cima ou pode estar para baixo, né? A gente precisa escolher uma das duas. A ideia é a seguinte. Para a direção do produto vetorial a vetor B, né? Usando a convenção. Então a gente vai usar uma convenção comumente chamada a convenção é com C cedilha, né? Convenção comumente chamada de regra da mão direita. Ok? Então, a gente vai ver como que faz a regra da mão direita, que é o seguinte, né? O primeiro passo para redesenhar os vetores A e B, né? De tal forma que as caudas dos vetores estão se tocando, igual a gente tá aqui, né? Então, desenhar um arco, né? Que está saindo do vetor A e terminando no vetor B. A gente vai curvar os nossos dedos da mão direita no mesmo sentido que esse arco, né? No mesmo caminho que esse arco, saindo de A, indo para B. Aqui a gente vai olhar que o nosso dedão ele vai apontar para o sentido do produto vetorial. Aqui, se a gente fizer isso, colocar as mãos no sentido de A, colocar a mão aberta no sentido de A e curvar os dedos no sentido de B, o nosso dedão vai apontar para cima. Portanto, o produto vetorial está nesse sentido aqui. Tá? Visto que se colocarmos a nossa mão aqui, né? Ela vai estar nesse sentido aqui, né? Ok? A gente pode lembrar que a direção do produto vetorial, ela é perpendicular ao plano formado por A e B. A gente pode dar uma interpretação geométrica para a magnitude do vetor do produto, a magnitude do vetor, produto vetorial, escrevendo a magnitude da seguinte maneira: se a magnitude é A módulo de A, módulo de B seno de θ, eu posso reescrever dessa forma: A B seno de θ, ok? E isso, né? Isso aqui, os vetores A e B formam um paralelograma, né? A área do paralelograma é igual à altura vezes a base, que é a magnitude do produto vetorial. A gente pode pensar de duas maneiras, né? A gente pode pensar
Se a gente tiver, temos um vetor A, um vetor B, ok? E um ângulo θ entre esses vetores. Tá? Nós podemos fazer duas coisas. Ambos formam um paralelogramo. Agora vai ser difícil. Eu vou usar os vetores mesmo. Ok? Ambos formam esse paralelogramo. Tá? Então, no caso, isso aqui é A, isso aqui é B. E eu posso interpretar de duas formas. Eu posso pegar uma projeção nesse sentido tá? Ou posso pegar uma projeção nesse sentido. 90 graus vai ser por aqui, né? E quem que é cada uma dessas projeções? Essa projeção aqui é a projeção de B em A. E isso é B seno θ. E isso aqui é a projeção de A em B. Então isso aqui é A seno θ. Ok? Então são duas maneiras, né? A gente pode interpretar. A primeira é essa ideia, né? A área do paralelogramo é igual a altura vezes a base, com que a magnitude do vetor que vai dar a magnitude do vetor produto vetorial, né? E tem duas maneiras de representar, né? Nessa primeira parte, né? O termo módulo de B seno θ, né? É a altura, né? É a projeção do vetor B na direção perpendicular do vetor B, né? Do vetor A, perdão. E a gente pode também representar a magnitude do vetor, do produto vetorial, mudando, né, o sentido de multiplicação, né? E aí a gente vai ter que A vetorial B é igual a seno θ vezes magnitude de B. Ok? Então, o termo A seno θ, aqui, no caso, é a projeção do vetor A na direção perpendicular do vetor B, né? E o produto vetorial dos dois vetores, que são paralelos ou antiparalelos para cada um dos... um em relação ao outro, né? Se os dois forem paralelos ou antiparalelos, vai ser sempre zero, né? Porque o ângulo entre os dois vetores é zero ou π. E o seno de zero é zero e o seno de π é zero também. Então, geometricamente, dois vetores paralelos não têm um único componente perpendicular na sua direção, na direção comum. E o produto vetorial ele tem algumas propriedades, tá? Então, a primeira propriedade que a gente que ele tem é a seguinte: o produto vetorial é anticomutativo, porque se a gente mudar a ordem dos vetores, a gente muda a direção do produto vetorial, né? Pela regra da mão direita. Então, dessa forma, A vetorial B é igual a menos B vetorial A. Ok? Segunda, o produto vetorial de um vetor CA, onde C é um escalar, com um vetor B, é dado por C
vetorial B é igual a C vezes A vetorial B. E de maneira semelhante, né, A vetorial CB também é C vezes A vetorial B. Ok? O produto vetorial entre a soma dos vetores A e B com um vetor C, né, vai ser dado pela seguinte regra. Então, tenho uma soma vetorial de A com B. E isso eu faço um produto vetorial dessa soma com C. Então, aplica-se a distributiva preservando a comutação, a anticomutação, né? Mais B vetorial C. Ok? E de modo análogo, né? A vetorial B mais C é A vetorial B mais A vetorial C. Ok? Nós primeiro a gente calculou a magnitude do produto vetorial, só que agora a gente vai tratar os primeiros vetores que a gente vai tratar vão ser os vetores unitários I e J. Dessa forma, o vetor, o versor, a magnitude do produto vetorial do versor I com o versor J vai ser módulo de I, módulo de J, seno do ângulo entre os dois são perpendiculares, então seno de π sobre 2, isso dá 1, tá? Como o vetor unitário tem magnitude 1, né? A norma de I é igual à norma de J, que é 1, e o seno de π sobre 2 também é 1. Então, pela regra da mão direita, a direção do produto vetorial de IJ é no sentido mais K, né? Então, o produto, se a gente tiver I aqui, J aqui, e o produto vetorial está para cá. Então, esse cara é I, esse cara é J, e esse cara aqui é I vetorial J, né? A gente vai pegar a regra da mão direita, indo daqui e vindo para cá. E a conclusão é que I vetorial J é K. Okay? A gente vai notar as mesmas regras que elas aplicadas aos outros vetores unitários, né? Nas direções Y e Z. Então, dessa forma, J vetorial K, não, J vetorial I é menos K, né? Porque tem anticomutatividade. E K vetorial I é J, ok? E, bom, pela anticomutatividade, né, a gente também pode tirar aqui J vetorial I é menos K. Fiz besteira. K vetorial I é J, isso aqui tá K. Então, J vetorial K J vetorial K é I. Ok? J vetorial K é I, K vetorial I é J, ok? E pela anticomutatividade, então, agora sim, J vetorial I é menos K. Que mais? K vetorial J é menos I. E I vetorial K
é menos j, tá? Então, o produto vetorial de um vetor unitário i com ele mesmo é zero, né? Porque dois vetores unitários são sempre paralelos um ao outro, e o seno de 0 é zero. Então, dessa forma, i vetorial i é i módulo de seno de 0, que é zero, ok? O produto vetorial dos vetores j com ele mesmo e o vetor k com ele mesmo pelo mesmo argumento é zero também. Então, a conclusão é que j vetorial j é zero e k vetorial k é zero também, ok? E cada uma dessas propriedades, se a gente colocar ela em mente, a gente pode agora desenvolver uma expressão algébrica para o produto vetorial em termos de componentes. Então, se a gente escolher as coordenadas cartesianas, né, como sistema, com o vetor B apontando ao longo do eixo x, por exemplo, com eixo com valor positivo componente positivo a bx, então o vetor A e os vetores A e B, eles podem ser escritos como sendo A igual a xi mais by, não, mais AYJ mais AZK, e B é BXI só. Dessa forma, então, o produto vetorial das componentes vai ser o seguinte, né? Então, dessa forma, A vetorial B é AX I mais AYJ mais AZK vetorial BXI, ok? Se a gente aplicar a distributiva, a gente vai ter AX I vetor BXI mais A YJ vetor BXI mais AZK vetor BXI, ok? O que é constante a gente pode tirar. AX, a gente vai ter AX BX I vetor I, AY BX J vetor I, AZ BX K vetor I, ok? E aí a gente sabe quanto que dá cada um desses produtos vetoriais. I vetor I é zero, então esse aqui primeiro zero. O segundo dá menos K, então vai dar menos AY BX K mais esse segundo, né? J vetor I, não, desculpa, K vetor I da J, né? Então, mais AZ BX versor J, né? Então, as expressões das componentes para o produto vetorial, elas são facilmente generalizadas para vetores arbitrários. Então, se eu tiver um vetor A, que é a x i mais as y j mais az k, e um vetor B, que é bx i mais by
J mais BZ K, tá? E eu quiser fazer o produto vetorial entre eles, né? Com mais com muita paciência, mas não com muita dificuldade, a gente vai chegar à conclusão que o produto vetorial entre dois vetores genéricos vai ser AY BZ menos AZ BY versor I, AZ BX menos AX BZ versor J mais AX BY menos AY BX versor K. Ok? Se a gente lembrar do sistema de coordenadas cilíndricas, né? A gente lembrando que o sistema de coordenadas cilíndrica ele conversa com o sistema de coordenadas cartesianas. Então, no sistema de coordenadas cartesianas, eu tenho lá um x, eu tenho um y e eu tenho um z. Então, tá? E no sistema de coordenadas cilíndricas, eu estou tratando de um cilindro, né? De um cilindro. Acabo de descobrir que meu cilindro não está tão bom assim. Peraí. Vou fazer o seguinte. Vou usar isso aqui como referência. Aqui. Aqui. E tá. Vou apagar um pouquinho menos aqui. Então, eu tenho um cilindro aqui e vamos ver o que está. Tá? E esse cilindro tem raio R, né? Então, ele tem um raio R. Então, algum ponto qualquer aqui sei lá, um ponto aqui no cilindro, ele vai ter raio R. Esse ponto ele vai estar a algum ângulo θ de rotação. E alguma altura z. Então, aqui ele está numa altura z, alguma distância r. É que ele caminhou algum ângulo θ. E esse ponto ele vai ter coordenadas. Ele vai ter coordenadas também. Vai ter uma coordenada radial.
vai ter uma coordenada angular e vai ter uma coordenada de altura. Então, aqui também temos três versores: R chapéu, θ chapéu, K chapéu. Tá? A gente pode escolher as duas direções, né, radiais e tangenciais no plano, e uma direção perpendicular ao plano. E também os vetores unitários, eles também seguem, formam ângulos retos, um em relação ao outro. E se a gente usar a regra da mão direita e o produto vetorial, os vetores unitários eles podem ser dados pelas seguintes relações: R vetor θ é K, θ vetor K é R, e K vetor R é θ. Tá? Como os vetores eles satisfazem as relações de anticomutatividade, também a gente pode concluir que θ vetor R é menos K, K vetor θ é menos R, e R vetor K é menos θ. Tá? E por fim, né? E a gente K por fim R vetor R é igual a θ vetor θ, que é igual a K vetor K, que é zero. Ok? Então vamos fazer um exemplo, tá? Primeiro exemplo. E o primeiro exemplo a gente tem dois vetores, tá? Um vetor A, que é dado por 2i menos 3j mais 7k. E um vetor B, que é dado por 5i mais j mais 2k. Tá? E aí eu quero encontrar a vetorial B. Bom, se a vetorial B é dado na forma geral por essa expressão aqui, né? Ok? A vetorial B é isso, né? Portanto, né? Aqui, se a gente comparar, né, com o que a gente tem aqui em cima, a gente tem aqui menos 3 vezes 2 menos 7 vezes menos 3, não, vezes 1, K chapéu, não, I chapéu, né? Mais 7 vezes 5 menos 2 vezes 1, não, vezes 2, J chapéu, mais 2 vezes 1 menos 3 vezes 1. Não. Tá certo isso? Não, menos 3 vezes 5. Tá? Então
é isso, né? Então, menos 3, 2, menos 7, 1. 7, o primeiro dá 6 menos 7, menos... Não, menos 6 menos 7 dá menos 13, né? Segundo aqui, 7 vezes 5, 35, menos 4, 31. E aqui 2 vezes 1, 2, mais 15, 17. Ok? Então, esse é o produto vetorial. Mais um exemplo. É o seguinte, se a gente tiver um triângulo, a ideia é, agora a gente quer mostrar, se a gente tem um triângulo com essa cara aqui. Esse ângulo aqui é alfa, esse ângulo aqui é beta e esse ângulo aqui é gama. A gente tem que provar a lei dos senos. E a lei dos senos é norma de A sobre seno de alfa é igual a norma de B sobre seno de beta, que é igual a norma de C sobre seno gama. Ok? A gente vai usar o produto vetorial para provar isso. Então a gente vai considerar a área do triângulo formado pelos três vetores, onde aqui, quem que é cada vetor? A vai ser o oposto ao alfa, então isso aqui é A, isso aqui é B, não, B é o oposto a beta. E esse aqui é C. Ok? Então a gente tem a ideia de que a soma desses vetores dá zero, né? A gente... o vetor A mais o vetor B mais o vetor Z dá zero. Então a gente tem que 0 é igual a A vetorial A mais B mais C. Ok? E dessa forma, né? A vetorial A dá zero mesmo. Então isso aqui é igual a A vetorial B mais A vetorial C. Ok? Dessa forma, né? A gente conclui que A vetorial B é igual a menos A vetorial C. Ok? Ou, em outras palavras, o módulo, a magnitude desses dois vetores é a mesma. O que muda é só a direção. Ok? Se a magnitude é a mesma, né? A gente, pela figura, a gente pode ver que A vetor B é norma de A, norma de B, vezes o ângulo entre eles, que é gama. Ok? E A. E isso é igual, né, a A vetorial C, que é
norma de A, norma de C, vezes o ângulo entre eles, que é AC beta. Tá? Portanto, daqui A, B, seno gama é igual a C, seno beta. Ou, né, se a gente reorganizar, a gente vai chegar aqui B sobre seno beta é igual a C sobre seno gama. E se a gente repetir o argumento, a gente também vai encontrar que isso aqui é igual a sobre seno alfa. Ok? Ok? Mais um exemplo. A gente vai encontrar um vetor que seja perpendicular ao vetor A, que é dado por I mais J menos K, e pelo vetor B, que é dado por menos 2I menos J mais 3K. Então, o produto vetorial ele vai ser um vetor que é perpendicular aos outros dois. Então, se a gente quiser que esse vetor seja unitário, né? Se eu quiser um vetor que seja normal aos dois e que ele seja unitário, ele vai ser mais ou menos A vetorial B dividido pela norma de A vetorial B. Ok? A gente sabe que A vetorial B é isso aqui, né? A vetorial B é isso aqui. Para os vetores que a gente tem, né? A vetorial B vai ser 1 vezes 3 menos 1 vezes 1, isso versor I, mais menos 1 vezes 2 menos 1 versor vezes 3 versor J, mais por último 1 vezes menos 1 menos 1 vezes 2 versor K. Dessa forma, esse produto vetorial vai ser 2i menos 5j menos 3k. Ok? A magnitude desse vetor é 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado raiz. Isso dá raiz de 38. Tá? Então, se a gente quiser um vetor unitário que seja perpendicular a esses dois vetores, a gente tem dois, né? Os vetores serão, vai ser esse vetor N, versor N, né?
que é dado por mais ou menos A vetorial B, sobre a norma de A vetorial B, que é mais ou menos 2i menos 5j menos 3k, isso dividido pela raiz de 38. Ok? Mais um exemplo. Mostrar aqui o volume de um paralelepípedo com uma ponta formada com arestas formadas por vetores A, B e C é dado por A escalar B vetorial C, tá? Então, o volume do paralelepípedo é dado pela área da base vezes a altura. Se a base é formada pelos vetores B e C, então a área da base é dada por a magnitude de B e C, ok? E a magnitude do produto vetorial de B e C. O vetor B vetorial C vai ser um módulo dele vezes um vetor normal, um versor, que é um vetor unitário normal a esses dois, que é perpendicular à base. Então, se a gente pensar no paralelepípedo, como é que ele é? Aqui, aqui e sei lá, um negócio aqui. E todos os outros são paralelos, né? Então, ok? Isso aqui é um paralelepípedo. E o paralelepípedo, ele é formado por três vetores. Ok? Então, vamos nomear cada um. A, B e C, tá? E existe um vetor normal, que ele é unitário, e ele aponta no sentido perpendicular ao vetor BC. Então, isso aqui é um vetor unitário, que é normal aos vetores B e ao vetor C. Opa, ele é unitário, então chapéu. Tá? Então, a projeção do vetor A ao longo da direção de N nos dá a altura do paralelepípedo, ok? Essa projeção é dada tomando o produto escalar de A com o vetor unitário, que é igual a A escalar N chapéu. Isso é a altura do paralelepípedo, tá? Então, dessa forma, se eu tenho A, lembrando que o que é a área da base, né? A área da base vai ser B vetorial C, né? Que é nada mais quer dizer, vai ser a norma disso, né? Então, o que é B vetorial C? B vetorial C é a norma disso aqui,
vezes o vetor unitário n. Né? Dessa forma, então, A escalar B vetorial C é igual a A escalar norma de B vetorial C N chapéu que nada mais é do que a norma de B vetorial C vezes A escalar N. E o que é isso? Isso aqui é área é a área da base. Isso aqui, a altura. Então, isso aqui é o volume. Ok? Mais um exemplo. Então, seja A um vetor arbitrário e N um vetor unitário e em alguma direção fixa, a gente vai mostrar que A pode ser dado por A N chapéu N mais N vetorial A vetorial N. Ok? Então A vai ser uma componente que é paralela, né? A N, mais uma componente que é perpendicular a N. Ok? Então a paralela é a componente na direção de N, E é a direção da projeção de A no plano perpendicular a N. Então A perpendicular é a componente de A na direção de E. Como, dessa forma, o produto escalar de E com N é zero, visto que eles são perpendiculares, a gente tem que isso aqui é A paralela. Ok? Então, note que N vetorial A é o que? N vetorial A paralelo N chapéu mais A perpendicular E chapéu. N, isso dá N escala vetorial. Isso aqui dá zero, né? N vetorial N dá zero. Então não sobra N vetorial A perpendicular E chapéu. Que é A perpendicular N vetorial E chapéu. O vetor unitário N vetorial E chapéu, ele nos dá um plano perpendicular a N e que é também perpendicular, né, a E. Então, N perpendicular E, não, desculpa. Então, N escalar E, se eu pegar esse resultado, quer dizer, N vetorial E, pegar esse resultado e aplicar de novo um vetorial a N, a gente vai ter um vetor unitário que é paralelo ao vetor E, pela regra da mão direita. Então, N escalar A, não, vetorial A, vetorial N, é A perpendicular E. Dessa forma, então, A é igual a N
mais A e, ok? Que nada mais é do que A paralelo N é isso aqui. Então, A escalar N e A perpendicular E é isso aqui, que é N vetorial A vetorial N. E é isso que a gente queria demonstrar. Como queríamos demonstrar. Ok? Mas por que a gente está falando toda essa papagaiada aqui? Cadê a física disso, né? Tudo isso é para a gente poder trabalhar com torque, tá? Para a gente poder entender a dinâmica de rotação de corpos rígidos, a gente vai introduzir uma nova quantidade, que é o torque. Então, se a gente tiver uma força, que é uma Fp, com magnitude F, que age no ponto P, então R índice SP vai ser o vetor que vai do ponto S até o ponto P com magnitude R, tá? O ângulo entre o vetor RSP e FP vai ser θ, e θ varia entre 0 e π. Então, a ideia é a seguinte: tem um ponto S, tem um ponto P, ok? Existe um vetor que sai de S e vai para P. Quem que é esse vetor? Esse vetor é o vetor R SP. E existe uma força aplicada nesse ponto, tá? FP. E essa força, perceba que ela faz um ângulo com relação ao eixo formado por esse vetor, né? Então, esse ângulo é θ, ok? O torque ele vai acontecer ao redor do ponto S, tá? Realizado pela força Fp, agindo no ponto P, e ele vai ser definido como um vetor. Então, o torque vai ser no ponto S, vai ser um vetor que é R SP vetorial FP, ok? E então a gente vai ter a produção de um torque nesse sentido, ok? Um torque, ok? A magnitude do torque sobre o ponto S, devido à força Fp agindo no ponto P, vai ser dado por R F seno de θ, ok? A unidade no sistema internacional para torque é o Newton metro, tá? Então, unidade de torque tá? Newton metro. A direção do torque é perpendicular ao plano formado pelos vetores RS, P e pelo vetor FP, tá? Com θ variando 0 a π. E por definição, os pontos ela aponta na direção do vetor unitário normal ao plano, tá? Então, a ideia é a seguinte: a gente tem esse esquema, né?
a gente tem esse esquema. Vou tentar despoluir um pouco. E perceba que esses dois vetores aqui, eles estão dentro de um plano. Eles estão formando esse plano aqui, certo? E existe um vetor que é perpendicular a esse plano, né? É um vetor que ele está saindo da tela do celular ou do notebook, de quem está assistindo. Ele tem um vetor unitário que é proporcional, que está furando esse plano, saindo da tela. Esse vetor aqui é o N que segue a regra da mão direita, tá? E o torque, ele vai apontar no sentido desse vetor, desse versor, tá? A gente vai... Se a gente pensar duas formas diferentes de definir altura e base para um paralelogramo, definido pelos vetores RSP e IFP, a gente pode pensar nisso. Essa força, ela vai ter uma componente, ela tem uma deixa eu só completar o paralelogramo. Essa força, ela vai ter uma componente que é perpendicular, ok? Então, a projeção vai ser isso, tá? Que é o F perpendicular. Ou a gente pode pensar como, de acordo com o teorema de Thales, né? A gente pode puxar esse vetor atrás e justamente para poder projetar, né? Para poder projetar essa força aqui. Perceba que aqui, esse fechamento de baixo aqui era para ser tracejado. Esse fechamento de baixo aqui, que ele entra fazendo 90 graus aqui embaixo. Quem que é esse cara? Esse cara é a projeção do vetor posição perpendicular. Então a gente tem esses dois raciocínios, né? Isso aqui é θ também, tá? Para verificar a regra do paralelogramo aqui por torque. R perpendicular aqui
seno θ. E F perpendicular é F seno θ. Tá? Eles são componentes das forças FP e da posição, do vetor posição, que ambos são perpendiculares a alguma linha, tá? Caso a linha passando pelo ponto S até P, né? Lembrando que o ângulo ele percorre um range, né? Um intervalo de 0 até π, né? Para ambos, e que para ambos R perpendicular maior que igual a 0 e F maior ou igual a 0. Né? Então, a área do paralelogramo, definida por R, índice SP e F, P, é dada por torque ao redor do ponto S de R perpendicular F ou R, F perpendicular. Ok? Ambos são R, F seno θ. Ok? A gente pode interpretar essa quantidade R perpendicular também geometricamente. Né? Então, a gente tem ponto S aqui, um ponto P aqui. Então, a gente tem aqui o vetor que liga os dois. Né? Esse vetor é o RSP. Ok? Aqui a gente tem uma força aplicada nesse ponto. Então, aqui é a força FP. Se a gente continuar caminhando nesse sentido, prolongando aqui, a gente vai ter aqui o ângulo θ, né? Se eu quiser prolongar esse sentido aqui, eu também vou ter o mesmo ângulo θ. Tá? E eu posso interpretar, né, esse R. Percebo que esse R ele bate fazendo 90 graus aqui. Ok? Então, isso aqui é o R. Essa é a projeção perpendicular do R. Tá? Ok? E aqui, isso aqui é uma linha de ação da força. Isso aqui é um braço de momento. Ok? Então a gente vai a gente pode começar desenhando a linha de ação da força FP. Ela é uma linha que passa pelo ponto P, paralelo à direção da força. A gente vai desenhar uma perpendicular a essa linha de ação, que passa pelo ponto S, né? E o comprimento dessa perpendicular é R perpendicular, que é R seno θ. E isso é chamado de braço de momento sobre o ponto S da força FP. Tá? A gente precisa manter em mente três coisas importantes, três propriedades importantes do torque.
A primeira, o torque é zero se o vetor se os vetores R e FP são paralelos ou antiparalelos, o que faz sentido, né? Porque imagina que a gente tem uma barra. Imagina que a gente tem uma barra. A gente tem uma barra aqui. Opa, uma barra aqui. Ok? Aí, sei lá, o meu S é aqui. Eu quero saber o torque ao redor desse ponto aqui, tá? E aí eu aplico uma força assim, nesse ponto. Então, não tem rotação, né? Não tem rotação, não tem torque. Então, essa é a ideia, né? Então, se a força fizer um ângulo θ de 0 graus ou de π graus, o torque é zero. O torque é um vetor, cuja direção e magnitude depende da escolha dos pontos S sobre o qual o torque é calculado. Então, o torque sempre é calculado em relação a algum ponto. A direção do torque é perpendicular ao plano formado por dois vetores, Fp e R. Tá? Então, a direção do torque é sempre perpendicular a esses dois vetores. No caso, onde todas as forças Fi e vetores de posições F e P são coplanares, ou zero, a gente pode ainda fazer um tratamento alternativo, né? Então, nesse caso em que as forças e os momentos são coplanares, em vez de nos referirmos à direção do torque, a gente vai atribuir um valor puramente algébrico, ok? Puramente algébrico, positivo ou negativo, tá? Considerando ao torque, de acordo com a seguinte convenção. A gente vai notar que o arco, né? Se a gente fizer, imagina que a gente tem essa situação. Então, esse aqui é o R. E essa aqui é a força. Ok? E a gente tem um torque sendo aplicado para fora. Tá? Tá? Então temos duas convenções, tá? A gente vai notar que o arco, né, se a gente tiver uma situação onde a gente vai ter um arco nesse sentido, ok? Ok? A gente vai notar que o arco nessa primeira figura de círculo, ele é anti-horário, né? Ele anda na direção horária. Então, obviamente, a próxima figura é para comparar com ela na direção horária, né? Anti-horário é de lá, horário é de cá. Tá? Se a gente vai usar essa ideia simplificada para os propósitos da figura, a gente tem só com dois vetores em questões, mas a gente pode estender para vários outros vetores, né? O ponto S, né? Em que o cálculo é feito não está mostrado aqui. Então, a ideia, a gente pode associar com a orientação anti-horária um vetor unitário, n, de acordo com a regra da mão direita, né? E de acordo com a regra da mão direita, então esse vetor n vai estar saindo do plano, tá? Né? Na direção ele vai estar saindo do plano. Na figura da direita, né, como ele está no sentido horário, a gente também pode associar um outro vetor normal entrando no plano de acordo com a regra da mão direita. Ok? Entrando no plano.
a gente pode associar, né, exatamente de acordo com essas duas coisas. É importante notar que os termos horários e anti-horários eles podem ser diferentes para diferentes observadores, né? Então, se a gente tratar no plano contendo FP e R, esse plano é horizontal e o observador sobre o plano ele pode observar através do plano de outra forma, né, do lado contrário, e discordar dos dois termos. Para um plano vertical, as direções dos dois observadores nos lados opostos do plano, eles vão ser imagens espelhos, né, uma em relação à outra, e de novo os observadores podem discordar. Então isso não é eterno, tá? Então a gente vai supor que a gente escolheu um eixo anti-horário como positivo. Quando a gente tratar o eixo positivo, o sinal positivo por componente de torque, quando o torque ele vai ter o sinal positivo quando ele estiver na mesma direção do vetor unitário normal N1. Ou seja, se o torque for dado pelo produto vetorial de R com F, ele vai ser positivo quando ele apontar no sentido de N1. Se a gente escolher o sentido horário como positivo, então a gente vai dar ao torque um valor negativo, o componente do torque um valor negativo, quando o torque estiver orientado no sentido normal de N2. Né? Então eu vou fazer um exemplo, porque está abstrato demais. E o exemplo é o seguinte. A gente vai considerar dois vetores, tá? Um vetor R RPF, que tem essa coordenada, e ok? E um vetor F, que tem componente X e componente Y. Tá? Opa, mentira. Componente X e componente K. Z, quer dizer. Tá? E aqui, de novo, as duas componentes são positivas, tá? A gente vai calcular o torque sobre o ponto F. Então a gente vai calcular o produto vetorial, notando que na regra da mão direita a gente vai escolher os vetores unitários. A gente sabe que I vetor I é zero, né? E I vetor K é menos J. Então, R PF vetor F é XI vetor FX vetor I mais FZ vetor K. Tá? Isso vai dar XI vetor FI mais FXI mais XI vetor FZK. Ok? Essa primeiro termo aqui é zero e esse segundo termo, I versor K, é menos J. Então isso vai dar menos XFZJ. Ok? Então, como x é maior que zero e fz é maior que zero, a direção do vetor do produto vetorial é no sentido negativo de y. Tá? Segunda ideia, a gente vai mais um exemplo. A gente tem o seguinte problema. Temos
uma barra. Temos uma barra. Essa barra é, sei lá, é uma hélice ligada no motor, certo? Ele está preso num pivô. Essa barra tem comprimento L, tá? Tem comprimento L. E a gente vai aplicar uma força nessa barra, nesse sentido, força F nesse sentido, que faz um ângulo ok? Esse é o problema que a gente tem, né? A gente tem uma força de magnitude F, que é aplicada em uma das pontas dessa barra aí, né? E ela, a gente pode pensar nisso como uma alavanca, né? E essa alavanca tem comprimento L. Qual é a magnitude e direção do torque ao redor do ponto S? Tá? Esse é o ponto S, tá bom? Então a gente vai escolher os vetores unitários de tal forma que I vetorial J é K, né? Com I apontando para a direita, J apontando para cima, né? Então, I para a direita, J para cima, pela regra da mão direita, K saindo da tela. Então, I, J, K. Ok? Então, o torque sobre o ponto S é dado pela fórmula, né? Então, torque sobre S é igual a R SF vetor F, onde RSF, esse vetor aqui, né? Quem que é esse vetor? Esse vetor é L cosseno θ versor I mais L seno θ versor J, tá? E F é simplesmente menos FJ, ok? Dentro desse sistema de coordenadas. Então o torque vai ser o produto vetorial entre L cosseno θi mais L seno θj e menos FJ, ok? E isso aqui vai dar simplesmente menos FL cosseno θk, ok? Mais um exemplo. Então agora a gente vai para exemplos interdisciplinares. Então uma pessoa de massa M, ela está agachada com o peso distribuído uniformemente nas pontas do pé, ok?
É, E se a gente quiser fazer um diagrama de forças de corpo livre da parte esquelética do pé, a gente vai ter o seguinte. Eu vou. A minha habilidade para desenho ela é muito limitada. Então eu vou capturar aqui o esboço do problema. Então, isso. Opa. Eita, agora foi demais. Então, esse é o diagrama do problema. Ok? Deixa eu para aumentar um pouco a imagem. Ok? Esse é o diagrama do problema. O que a gente tem é o seguinte. A força normal, tá? A força normal N que atua no, no ponto de contato entre o pé e o solo, né? E nessa posição, né? Nessa posição, a tíbia age no pé, num ponto S, né? Com uma força F de magnitude desconhecida, né? Uma força de magnitude desconhecida. Então, F simplesmente a norma de F. A gente não sabe. E faz um ângulo desconhecido beta com a vertical. Essa força ela age no tornozelo em uma distância horizontal S, né? A uma distância horizontal S do ponto em que o pé toca o chão. O tendão de Aquiles, né? Que ele também, né, age no pé e sobre tensão considerável com magnitude T, né, que também é desconhecida, então a magnitude de T é simplesmente a norma de T, e ele atua em um ângulo alfa horizontal, conforme a gente vê nessa figura aí. Então a gente vê que tem muita coisa que é desconhecida aqui. Então não podemos fazer muito. Vai ser super geral o problema, né? Então o tendão ele atua sobre o tornozelo, a uma distância horizontal B do ponto S, onde a tíbia atua no pé. A gente pode ignorar o peso do pé. Então, se G for a constante gravitacional, a ideia é calcular o torque em torno do ponto S, devido à força do tendão do B no pé, e a força da tíbia no pé, e a força normal do piso sobre o pé. Então, são 3 torques que a gente precisa calcular, né? Um para cada força. Então, a gente vai primeiro calcular o torque realizado da força do tendão de Aquiles no calcanhar, né? Então, a força do tendão tem uma decomposição vetorial do tipo é uma tensão, né? Então, a força que age sobre o tendão é T igual a T cosseno alfa, né? Ele age com cosseno alfa I mais T seno alfa J, né? É... Então, né, o, o,
a forma vetorial, né, o ponto S, né, a forma vetorial do ponto S para o ponto de ação da força vai ser dada por R em S causado pela força de tensão é simplesmente menos B, né? Menos B, que é essa distância aqui, né? Menos B vezes vetor I, né? Ok? E se a gente quiser olhar com detalhe, né? Se a gente quiser olhar com detalhe, a gente tem a seguinte situação. Então, se a gente quiser olhar com detalhe, a gente tem isso, né? Essa situação só para a força do tendão, né? A gente tem esse vetor E, que vai de S até o eixo de aplicação dessa força, e ele tem distância só B, né? E a força tem dois elementos de aplicação, um paralelo e um perpendicular, né? E todos eles são dependentes do ângulo alfa, ok? Então, a força realizada, o torque realizado pela força do tendão no calcanhar sobre o ponto S, então é dado por torque em S realizado pela força do tendão é igual a RS T vetor T, que é menos BI vetor T cosseno alfa I mais T seno alfa J. E isso vai dar simplesmente menos BT seno alfa K. Ok? A segunda ideia, né, é a gente tentar calcular o torque realizado pela força da tíbia no pé, né? Então vamos voltar aqui. A força da tíbia no pé é essa força F, né? A força que a tíbia exerce no pé, essa força F. Se a gente quiser olhar um diagrama simplificado, a gente também esquecendo todas as outras forças que não são tão importantes, né? Agora para o nosso novo problema, a gente pode ter essa situação aqui, ok? Então, ok? Isso aqui são as forças causadas na tíbia no pé. E o raciocínio é bem parecido, né? A forma vetorial do ponto S, que é o ponto onde a força normal age sobre o pé, ele vai ser dada por essa. Não, a força da tíbia primeiro. Vamos falar da tíbia primeiro, depois da normal. Então, a força F que a tíbia exerce no calcanhar, ela vai ter, não tem contribuição para torque, né? Sobre esse ponto S, porque a tíbia, a força que a tíbia exerce no ponto S, né? A gente pode verificar que ela é paralela, né? Ela está no mesmo eixo. Então, a tíbia exerce exatamente no ponto S. Ela não exerce, veja, o ponto S é aqui.
Então ela está exercendo exatamente no ponto. Não existe movimento de rotação. Então não existe torque. Se não existe torque, né? Então R vale zero. Então a gente vai ter uma força, realmente ela tem módulo F, mas a gente vai fazer um produto escalar com um produto vetorial com vetor nulo. Então vai dar zero. Então a gente precisa olhar para a força normal agora. A força normal, né? Que é essa aqui. Ela tem o vetor R, que é a força normal, vai ser dada por SI, né? SI mais menos HJ, né? Ok? Como o peso é eventualmente distribuído nos dois pés, a força normal em um dos pés é igual a metade da força normal, a metade do peso, né? Então a força normal, o módulo, né? A gente tem dois pés. A força normal é então dada por N. Opa, N versor J, meio de mg, J. Okay? Assim, o torque realizado pela força normal no ponto S é RSN versus J. Portanto, a gente tem SI menos HJ vezes NJ. Portanto, a gente vai ter simplesmente SNK. Como a gente sabe quanto vale N, esse torque vale 1/2 de mg, 1/2 de SMG K. Ok? Bom, era isso por hoje. E continuaremos falando sobre dinâmica rotacional no próximo vídeo. Até. Tchau, tchau.